Tem uma má notícia para você. Tô brincando, né? Não é nada trágico, não. É que as férias estão chegando, que pena, né? Mas é hora de voltar às aulas. E por que não estabelecer uma rotina com seus filhos? Mas espera aí, como organizar o tempo em família? Como manter os hábitos diários ao longo do ano? Isso é realmente importante? Então fique atento às orientações das especialistas. E eu gosto demais desse quadro, né? Primeiro que é uma amigona querida e a gente gosta da mesma coisa, crianças, né? Que é a minha queridona Vanessa Rezende, que além de amiga é psicopedagoga. Bom dia, né? Tio. Que bom. Que bom. Mãe de 2 meninos lindos, tem 3 homens em casa, né? 3 homens em casa. Nossa, tem muita gente para cuidar de você, né? Aham. Para ter ciúmes. É verdade. E muita gente para eu cuidar Pra também, né? E eu estou recebendo a Vanuzi também. Obrigado, Vanuzi, pela sua presença, aquela coordenadora da Educação Infantil do Colégio Batista aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado pela sua participação. Mas no comecinho do nosso tema, a gente está falando um pouquinho de organização. Isso. Né? Esse traço de personalidade, existem pessoas que realmente são desorganizadas? Ou talvez a gente está meio cercado de gente detalhistas e acabam fazendo com que a gente se sinta desorganizado, Vanessa? Olha, Tiolho, hoje quando nós planejamos esse quadro, o desejo do nosso coração era falar de 2 assuntos acoplados, que seria o final das férias, né, e volta à rotina escolar, e a questão de algumas famílias terem muita dificuldade com organização. Então, como que eu vou fazer a volta à rotina se eu sou uma mãe, um pai, um cuidador de criança desorganizado? Então, a primeira coisa é que eu preciso aprender a me organizar, para que eu organize uma rotina. Agora, as pessoas desorganizadas, Tiúlio, quer dizer que elas são pessoas doentes, né? A desorganização não é uma doença, ninguém nasce desorganizado. A gente acaba aprendendo, às vezes, por ter uma família também desorganizada. Pode ser hereditário, então? Não é genético, mas é um comportamento aprendido. Comportamental, né? Agora, as pessoas, por exemplo, que têm TDAH, que são pessoas assim com TDAH com ênfase no déficit de atenção, pessoas com dificuldade de atenção, que é um transtorno neurológico, elas têm dificuldade de organização. Mas não quer dizer que uma pessoa desorganizada tenha TDAH. Entendi. Uma pessoa, por exemplo, num quadro depressivo, uma pessoa muito angustiada, ela também tem dificuldade com esse quesito de organização. Pessoas, às vezes, tristes, depressivas, né? Muito estressadas. Às vezes, esse estresse do dia a dia, né, gente, leva a gente a ficar também desorganizado. Tantas coisas para fazer. O dia tem 24 horas, a gente estipula 300 coisas. E a Bíblia fala que há tempo para tudo. E você quer atropelar o seu dia e acaba que vai ficar realmente desorganizado. Mas a desorganização em si não é uma doença. Mas ela pode estar dentro de algum transtorno, como a gente acabou de dizer. Entendi. Né? Vanuzi, qual que é a sua faixa etária ali como coordenadora da educação infantil? Nesse período agora, né, estou trabalhando do berçário, né, de 4 meses até 6 anos. Uau! Quanto tempo já de experiência, Vanuzi? Já perdi até a conta. Não, já tem uns 20 anos que eu trabalho, mas eu trabalhei mais tempo com ensino fundamental 2 e médio. Entendi. Mas comecei o meu trabalho com educação infantil. Que legal. E agora estou fechando o ciclo com a educação infantil. E observando por tanto tempo esses pequenininhos, né? Essa criança que você percebe aí no comportamento, que a gente diz assim, corriqueiramente, é uma criança bagunceira, né? Você acha que isso ela pode ter herdado, né? Que é um gene, vamos dizer assim, ou ela aprendeu? Baseado nisso, já que a Vanessa disse um pouco. Na verdade, tem os 2 lados, né? Ela pode, se ela tem TDAH, né, é genético. Isso. Explica para o telespectador o que é essa sigla TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção. E hiperatividade. Né? E hiperatividade junto. Então, se tiver a hiperatividade, então aí, normalmente, o que acontece? Ele já vai ter essa necessidade, essa impulsividade. Ela vai precisar de correr mais, de chamar atenção, de estar atento, fazendo várias atividades ao mesmo tempo, é a necessidade dele. Mas também tem o outro lado, né? Como nós estamos falando aqui um pouco de rotina, né? Aquela família que não tem realmente uma vida organizada, que de uma hora para outra resolve, vou tomar banho ou vou para a escola, mas a criança nunca sabe o horário que é para estudar, que é para tomar banho, que é para almoçar, onde que almoça. Então, com isso, a criança fica desorganizada. Então, chega na sala, ela não sabe, às vezes, que o horário de sentar
na rodinha é aquele, a hora de ir para educação física é aquela. Então, isso tudo, aí isso pode ser aprendido também. E a escola ajuda nesse aprendizado. Com certeza, a escola, muda a rotina ela tem uma rotina. Né? Agora, Júlio, só completando essa questão do TDAH, por exemplo, de repente tem uma mãe que está nos assistindo e percebe assim que o filho é muito desorganizado, mas que essa mãe é organizada, né, Vanúzia? Que ela tem uma rotina, que ela estipula horário, o menino tem horário de dormir, horário de acordar, horário de tomar café, de escovar dente, e o seu filho é desorganizado. Isso pode ser um déficit de atenção? Pode. Como que você percebe? Aquela criança está sempre no mundo da lua, você fala as coisas com ela, está voando, qualquer coisa que passa, ela já está prestando atenção, desfoca a atenção muito rápido, ela é muito distraída, tudo que ela começa, ela não termina. E essas atitudes dispersas, a mãe percebe em casa, a professora reclama na escola. Então, essa criança pode ter, sim, déficit de atenção. É bom os pais lerem sobre TDAH, às vezes na internet você encontra informações. Tem um livro muito legal do Dr. Paulo Matos, que se chama No Mundo da Lua. É bom que os pais leiam e aprendam sobre esse assunto, porque a gente vai falar hoje de pessoas desorganizadas, mas tem mãe que é organizada, que a família se organiza. Estão correspondendo. E um dos filhos não está correspondendo bem. Então, não é um comportamento aprendido, né, Vanúzia? E um cuidado que tem que ter é que se a mãe é extremamente organizada, então a família, a tendência é ser mais rígida. E aquela criança precisa de uma flexibilidade. Então é importante. Extremos são perigosos. São perigosos. Eu falo que o equilíbrio, né, é a palavra-chave. Nós precisamos saber até onde que meu filho, porque um pode ter e outro não. É verdade. Então, até onde que eu posso caminhar com ele, até onde que eu posso flexibilizar e até onde que eu tenho que ser mais firme. E às vezes, né, Vanúzia e Tiúlia, aquela mãe muito rigorosa no quesito organização, o menino fica cansado, de repente fica estressado com aquele movimento da mãe, sempre incisiva, em cima dele, cobrando, aí ele começa a bagunçar para se libertar dessa pressão toda. Até compor rebeldia, talvez? Isso, porque tá ficando cansativo demais para ele. Mas, Vanessa, Vanúzia, fatalmente, na nossa vida e até mesmo dentro da estrutura familiar, a gente vai se deparar com uma pessoa desorganizada. Como que a gente lida com uma pessoa assim? É difícil demais. Milagre, você não responde, não? Ai, meu Deus. Eu digo isso assim, porque eu trabalho muito com famílias, né? Eu também tenho a minha família, lógico que a gente convive dentro da família da gente mesmo, com pessoas com todo tipo de personalidade, né? E de comportamento. Então, assim, quando eu me relaciono com um marido, uma esposa desorganizada, ou um marido desorganizado, ou alguém na sua convivência... Você está dando alguma indireta? Não, né? Imagina! Que isso, gente? Ai, teoria e prática, gente. É isso aí. O que a gente faz? Primeiro, a melhor forma de você colocar uma pessoa num buraco, você ficar mostrando o buraco para ela o tempo inteiro. Olha o buraco, ela vai cair lá dentro. Então, se você convive com uma pessoa assim, o interessante é você não ficar o tempo todo apontando que ela é desorganizada. Amar, ter paciência e encontrar nessa pessoa qualidades que não seja só a questão da organização. Então, se eu convivo com uma pessoa desorganizada, eu vou tentar motivar, ajudar com que ela se organize. Não ficar apontando a falha o tempo todo. Mas durante esse processo, se ela realmente quiser mudar, ser uma pessoa organizada, supondo que ela vai querer ser, a gente tem que dar tempo, né, Júlio, para as coisas acontecerem. Então, procure nela outras características. De repente, seu marido é desorganizado, mas ele é trabalhador. Sua esposa é desorganizada, mas ela é amorosa com seus filhos. Então, todo mundo tem um lado bom do coração. Então, vamos encontrar essa veia e trabalhar em cima do que é positivo. Fortalecer. Porque defeito, né, todo mundo tem. E qualidades também. Então, se você relaciona com uma pessoa assim, tenha paciência. Sabe, ajude, incentive ela a conseguir organizar. É muito mais difícil você ajudar uma pessoa a crescer naquele defeito, vamos dizer assim, e faça você ficar apontando a falha o tempo inteiro. Então, vamos colaborar para que a pessoa melhore. Legal. Vanúzia, na sua experiência como coordenadora, coordenando professoras, tendo contato com os alunos, vocês identificam rápido uma criança desorganizada? Sim, sim. Rapidinho a gente percebe borracha caindo para um lado, lápis para o outro, o caderno para em cima da mesa. Então, assim, e professor, ele já tem a gente não faz diagnóstico, lógico, mas logo a gente já percebe e encaminha para a família procurar uma ajuda, porque são assim detalhes que chamam atenção na sala de aula, né? Tanto o adulto quanto a criança. Então a gente percebe até um bebê que já é mais inquieto, né? Que começa a brincar com uma coisa, daqui a pouco passa para outra, não tem uma sequência. Então, vamos jogar bola pra gente agora. Nós descobrimos que somos desorganizados.
como nos tornarmos pessoas organizadas. Isso. Tudo na vida, gente, é um processo. Vamos supor que eu sou desorganizado. Minha casa é bagunçada, meu guarda-roupa é bagunçado. Eu tenho dificuldade com o horário, marco o compromisso aqui de chegar às 9 horas na Rede Sup, chego 10. Né? Então eu tenho dificuldade com o tempo, tudo que eu começo eu não termino. Então, várias áreas da minha vida eu me desorganizo. Não tem como eu mudar de uma hora para outra. 100% de uma vez, né? Então vamos supor, essa semana, você que é desorganizado, está desorganizado, estabeleça um dos quesitos da sua desorganização para você trabalhar. Tipo, essa semana eu não vou chegar atrasado nos meus compromissos. Essa semana eu vou chegar no horário certo no meu trabalho. Estabeleça um. A partir do momento que você for vencendo essa dificuldade, você passa para a segunda. Agora eu vou arrumar meu guarda-roupa. Agora eu vou chegar cedo no trabalho e meu guarda-roupa está arrumado. Entende, Júlio? Então, cada tempo para cada coisa. Não tente fazer todas de uma vez. E aí, se a pessoa ainda, mesmo que ela estabeleça para ela mesma melhorar, ela não consiga, muitas vezes, Júlio, é importante a ajuda de um profissional. Verdade. Sabe, você pode buscar um psicólogo para você aprender a se conhecer e entender de onde sai essa dificuldade sua. Porque alguma coisa até mesmo, entre aspas, que ela herdou da própria estrutura familiar que ela esteve inserida, né? Às vezes uma questão de fundo emocional, uma rejeição, alguma coisa pode estar te motivando que você desconhece a nível do seu inconsciente e um psicólogo pode muito te ajudar. Porque às vezes uma pessoa desorganizada, ela tumultua a própria vida e tumultua a vida dos outros, o ambiente de trabalho. E infelizmente, né, quando a pessoa chega num nível muito alto de desorganização, ela começa até a perder a nível de relacionamento. Quem que vai querer ser amigo de uma pessoa que nunca é pontual, que é totalmente desorganizado, que não cumpre com o que promete, aí fica difícil de relacionar. Isso pode comprometer a sua vida, então busque ajuda. Legal. Vanuse, dentro da estrutura escola, né, no próprio Colégio Cristão, o dia a dia, Colégio Cristão do Colégio Batista, o dia a dia na aula com a criança, a própria rotina acaba ajudando essa mamãe que tem a criança desorganizada, ou dentro do próprio currículo é pensado na estrutura de ensino ajudar a criança nessa organização? Olha, a escola já pensa uma forma de períodos. Por exemplo, criança pequena. A gente nunca fica muito tempo numa atividade só. Entendi. Então, o parquinho é 20 minutos, depois vem para um momento de escrita mais 20, daqui a pouco tem outra aula especializada. Então, tudo isso, a rotina da escola é pensado para pensar nisso. Quando a gente percebe que a criança, nesses 20 minutos, ainda não consegue, aí é a hora que alerta. Vamos chamar a família, vamos pedir um diagnóstico. Por quê? Porque a escola já é estruturada assim. Né? A gente vê, por exemplo, a aula falando dos maiores, 50 minutos. Às vezes, o hiperativo, né, já é muito. Mas dentro dessa dinâmica, a gente já organiza com os professores que tenha várias atividades. É um momento de leitura, é um momento de ouvir, né? Mas é um momento também de escrever, para não ficar 50 minutos ouvindo que nem adulto consegue. Né? Então, assim, a escola é preparada para isso. E isso vem ajudando. Agora, o que precisa, o que é necessário, é a família entender isso. Entendi. Né? Agora, nós temos uma telespectadora interagindo com a gente, participando. Falando em participação, a Vanessa trouxe uma notícia boa pra mim, pra gente. Eu fiquei super feliz. Verdade. Conta pra gente, Vanessa. Gente, hoje não, foi quarta-feira, quinta da semana passada, sou muito boa com data, não. Eu fiquei feliz demais, assim, porque no programa da semana passada eu recebi muitas mensagens, ligações dos nossos telespectadores, e vocês falando que estão gostando dos temas. Isso é muito positivo para nós, né, Tiuli? Tivemos muitos acessos no YouTube, dentro de um dia e meio, mais de 500 pessoas acessaram o nosso quadro. E aproveitar e mandar um beijo para a Ana Carolina de Recife, Tiuli. Que bacana. Ela mandou uma mensagem, disse que acompanha a Rede Super e que tem sido bênção na vida dela. Então, assim, pra gente que faz isso aqui é muito importante, principalmente para mim, Tiuli, que sou uma convidada, que vem toda segunda-feira, saber assim, que Deus nos trouxe aqui e que o que a gente traz está falando aí na sua família, no seu coração, servindo de bênção. Então, glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz, Tiuli. Eu estou aqui substituindo, né, os pastores aí, Serginha, a pastora Carol, eu pastor Castro, os dois estão de férias, né? E todas as vezes que eu estive aqui com a Vanessa nesse quadro, eu percebo que os temas são muito práticos para realmente contribuir com a família. Amém. E é tão bom quando a gente tem essa participação. Então, participe aqui, faça sua
pergunta, seu comentário, 3253-3320. Liga pra gente, assim como a Jodel Miriam está falando com a gente agora. Bom dia. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Estou te ouvindo bem baixinho, vou te pedir para você diminuir o máximo do volume da sua TV e conversar com a gente bem pertinho no telefone. Tá ok, Tudo bem? Está com a gente desde o comecinho do programa? Eu liguei mulher mesmo. Que bom. Quer fazer uma pergunta, uma participação? Fica à vontade. Assim, uma pergunta, né, assim, que eu tenho uma menina que ela é assim, né, toda a vida ela me deu esse problema, né, a gente vai, fala, ela fica pior, e ela sai de casa, some pra lá, fica uns 3 dias, depois volta, aí eu penso assim também, que do jeito que você está falando, eu acho que é porque a gente dá no pé e fica falando toda hora, né? Lembrando, né? Não faz isso. Já aconteceu algo com ela, já caiu no tráfico, né? Ela já é adulta, Jô? Ela já é adulta, agora ela já tem 25 anos. Aí ela saiu de casa, foi presa, saiu, né? Aí nela saiu, eu continuei dando no pé, com medo de acontecer coisa de novo. Agora estou pensando de deixar ela pra lá, né? Parar de cobrar, né? Ela é sua filha ou sua neta? Minha filha. É sua filha. Eu tenho uma vontade que ela criasse em Deus, ela não crê. Ela crê nela mesma, ela quer sair, ela quer namorar, quer ficar à noite pra lá. Ela trabalha, sabe? Agora ela até trabalha, depois que ela foi presa, procurou trabalhar. Lá ela aprendeu, mas se eu falar, se o pai falar, se a irmã falar, ela some. Fica uns 3, 4 dias fora, custa voltar. Quando volto com um rapazinho, que tem aquelas carinhas que não quer nada, sabe? Ô, Jodelmira, muito obrigado por você compartilhar a sua experiência, viu? Da sua confiança de estar aqui com a gente e ligar. Deus abençoe seu dia. Vanessa e a Vanessa vão dar uma comentada aqui sobre o assunto, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Não é nada. Olha, Jodelmira, nome difícil de Difícil, falar, né? né, Jodelmira, seu nome? Mas eu observei 2 coisas. Primeiro que a filha dela, sua filha, já é uma adulta. Então, como adulta, ela já é responsável pelas atitudes dela. Claro. E se ela tem alguma dificuldade de comportamento, algum desvio de conduta, ela já tem maturidade, eu penso assim, pela idade de 25 anos, de reorganizar a sua vida, de buscar ajuda e tentar melhorar. Agora, a Jodelmira também pode colocar limite também. Porque se ela tem 25 anos, ela mora dentro da sua casa, Jodelmira, ela tem que te respeitar. Claro. Então, ela tem que... Sua casa tem que ter regras, tem que ter limites. Um filho, a partir do momento que ele mora debaixo do teto dos pais, ele tem que acatar as regras daquela família. Eu lembro, Tiúlio, que eu tinha 27 anos, né? Um pouco tempo atrás. Mas um pouquinho. E um dia eu peguei meu carro, Jodelmira, e saí, cheguei tarde, mais de meia-noite, porque meu pai meia-noite era madrugada. Meu pai falou comigo que a próxima vez que eu chegasse em casa meia-noite, que ele ia tirar as rodas do meu carro. Porque eu tinha 27 anos, eu trabalhava, né, no colégio como coordenadora, mas eu estava debaixo do teto dele, morando na casa dele, e ele é autoridade sobre a minha vida. Então você, como mãe e autoridade aí na sua casa, você também pode colocar regras para sua filha. Ela não sai e chega a hora que ela quiser, porque se torna uma coisa até perigosa. Claro. Você não sabe com quem que ela está andando. Então use, Jodelmira, sem temor da autoridade de mãe que Deus deu para você. Coloque limite para sua filha, ela está precisando. Ótimo, né? Boa palavra. Muito bom. E retomando um pouquinho a palavra da Vanuzi sobre a rotina da escola, né? O procedimento desde com os pequenininhos, e nesse momento a gente vê a importância da escola, porque claramente na nossa geração de hoje, a criança passa mais tempo na escola do que o papai e a mamãe. Não transferindo a responsabilidade, mas infelizmente o que muitos pais fazem, o papel importante de uma escola, né, de um colégio consciente nessa transformação e até mesmo, não é a palavra, mas formatação, acomodação do comportamento dessa criança. Verdade. E a gente tem experimentado que a família que não, às vezes não querem seguir as regras, né, de uma escola ou de qualquer ambiente, de uma igreja, a gente percebe que isso é passado para as crianças e depois, se ele não tem regras, né, não tem aquele, não sabe o que pode fazer, ele se torna uma pessoa muito dependente e insegura, porque não sabe para onde vai. Né? E o mundo está aí, preparado para receber, para dar as orientações que a família não deu. E a forma que o mundo dá, né,
que às vezes os vícios, né, vão acontecer. Muito é por isso, porque não teve, a criança não sabe a regra, não tem limite. Então ela faz o que quer, a hora que quer e como quer. Né? Agora, Vanucci, assim, não está dentro totalmente do nosso assunto, mas eu acho que cabe aqui a gente acrescentar que os pais, Júlio, ao escolher uma escola, seja privada ou pública, você escolhe a escola do seu filho. Que você aprenda a escolher e que você também escolha respeitar os profissionais dessa escola. Porque, por que às vezes a criança tem dificuldade com rotina, com regra dentro da escola? Porque os pais, eles desautorizam a escola, não aceita desautorizam a da professora. A professora pode até falhar, mas o pai não tem que falar isso para o filho. Claro. Então, assim, que os pais também escolham respeitar. Se o seu filho está ali dentro, acrescente. Se acontecer alguma coisa, às vezes, dentro de uma escola, porque não existe escola perfeita, né, Vanucci? De jeito que você não agradou, você vai lá para acrescentar, peça uma reunião com a coordenadora, mas jamais denigre uma escola para o seu filho, porque isso não repercute de forma positiva na vida dele. Desautoriza totalmente, né? Bom, é tão prático as dicas aqui que a gente quer ficar muito tempo, mas já estamos quase no final do nosso quadro. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, que agora é a prática nossa agora. O papai e a mamãe vão voltar para o trabalho e o pequenininho vai voltar para a escola. Como é que a gente reorganiza essa rotina, Vanessa? Vou falar, a Vanucci pode me ajudar a responder essa pergunta, né, Tito? Mas eu vou começar dando um exemplo meu mesmo. Eu saí de férias no período de janeiro, vou voltar agora a trabalhar e os meus meninos também voltam para a escola. Eu acho que antes de pensar assim, fazer a rotina para o seu filho, você tem que cair em sua ficha que a sua rotina também vai ter que mudar. Vai mudar. Né? Então, assim, eu já comecei essa semana com meus meninos em casa, acordar 10 dias antes, uma semana antes, né, Vanucci, das aulas voltarem. Volte ao horário de acordar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Essa semana, Vanucci, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um quadrinho para o Davi, porque ele está com 6 aninhos na primeira série, né? Mostrando para ele, assim, como vai ser a rotina dele semana que vem. Desde a hora que a criança acorda até a hora que ela vai dormir. Quais são as atividades que ela vai desenvolver. Bacana antecipar isso, Eu vou antecipar essa semana. Hoje eu vou chegar em casa, já vou mostrar o quadrinho para ele na hora do almoço, que já está pronto. E também, assim, deixar que a criança dê sugestões. Segunda-feira, meu filho, você vai fazer isso, isso, isso. Mas o que ele também pode sugerir? Porque ele também, isso aí motiva a criança a ser agente de responsabilidade sobre a sua própria vida, né? Então, deixa a sua criança escolher. A Vanucci também pode falar alguma coisa, né? Vanucci. Você pegou a minha dica. Mas eu tenho duas. Uma dica é essa, é começar a dormir já no horário habitual, né? Que será a partir da semana que vem. Mesmo sem sono, deita, vai ouvir uma história, se for maior vai ler um livro, uma música, mas ter o horário já pensando pelo menos, né, 8 horas de sono, né, para as crianças e adolescentes. E outra dica é que agora os cadernos estão novos, os livros novos, eles ficam empolgados, mesmo do terceiro ano do ensino médio, mesmo faculdade. Tudo que é novo é gostoso, né, para começar. Então, é importante você já sentar com seu filho agora, escolher o local de estudo, um local silencioso, um local bem iluminado e já definir. Se você não tem essa regra, que faça agora. É o melhor momento, é o começo do ano, porque ele está empolgado com o material novo. Então, mesmo os pequenos, né? A rotina não pode ser inventada lá no ensino médio para o Enem. Tarde demais, né? Essa rotina já tem que existir desde pequeno, porque a rotina é algo que vai sendo introjetado, não é mecânico. Então é importante esse tempo de começar, né, simular, né, a volta às aulas, dormir mais cedo, acordar mais cedo, e também esse momento de estudo, que a gente sente muito na escola, essa falta, mesmo do segundo período para frente, né, que já começa a alfabetização, então é muito importante. Muito Sabe o legal. que é legal, Vanucci? Que eu vou fazer também esses dias com o Davi. Se você tem criança, por exemplo, de 3, 4 anos, dá um desenho para ela fazer, alguma coisa para ela poder colorir, uma pintura, para já estar retomando aquele gostinho da escola. Se seu filho já está aprendendo a ler, dá um ditado para ele, peça para ele ler um pequeno texto, recontar a história. Uma atividade pedagógica, gente, assim, de uns 15 minutos, não precisa ser maçante, não. Uma atividade pedagógica rápida, só para ele já ir retomando a questão da escola e não ficar com preguiça segunda-feira.